pessoal, meu nome é Renata Vorhiller. Eu sou o Alan Pelais, nós somos os sócios fundadores da Rios Investimentos e esse é o Rioscast. E o tema de hoje é resiliência, a base da vida. E é com imenso prazer e honra que recebemos o Wellington Prado, um dos maiores empresários aqui de São Paulo. Ele tem formação em educação física, trabalhou em teatro por muito tempo. Ele também é dono do WP Saloon. Abriu recentemente a segunda unidade, que ele vai contar para nós detalhadamente. E acredite se quiserem, até na Times Square ele estava. Gente, eu sou fã dessa pessoa. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de poder falar da minha história, porque tem bastante coisa. Eu quero contar tudo para vocês. Tem bastante detalhes, bastante curiosidades também. Nós estamos ansiosos para ouvir todas essas histórias. E olha que esse homem tem história para contar, hein? Ó, me segurem, que hoje promete aqui, hein? Além de ser sua fã, eu admiro muito o seu trabalho. Para nós é muito importante a sua participação aqui. E até uma curiosidade, pessoal, o Wellington, ele é natural de Atibaia. Sim. E você mora hoje em uma das maiores petrópolis não, né, pessoal? Metrópoles do Brasil. E eu queria saber um pouquinho como foi essa sua transição do interior de São Paulo para São Paulo. Então vamos lá, voltar lá para Atibaia, né? Gente, eu sempre fui um menino assim muito tímido quando eu era novo, mas tímido mesmo. E aí com meus 16 anos assim, eu comecei a despertar, mas eu sempre fiz muito esporte na minha vida, sempre fui muito ligado ao esporte, praticava tudo, disputava campeonato, jogava futebol, sempre fiz todas essas coisas. E aí resolvi fazer educação física lá na minha cidade. Estudei educação física, mas eu sempre fui ligado a muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, fazia educação física e também tive uma fase que eu fui dançarino. Eu dançava em bandas de carnavais, assim, então viajava. Durante uns 6, 7 anos, os carnavais era cada ano numa cidade, assim. E foi uma fase muito gostosa, assim. Eu sempre gostei muito de palco, gostei muito de comunicação, sou leonino, então gosto disso. Mas quando eu era criança, eu era muito tímido. Então, assim, eu transformei isso porque eu também fiz teatro nesse mesmo momento da educação física. Eu também fazia teatro. Então, para mim, foi, assim, incrível essa transformação. E aí, quando eu fazia teatro, eu morava em Atibaia e fazia teatro aqui em São Paulo. Então eu já vinha, durante 2 anos, eu vim toda sexta e sábado, o dia todo. Então a gente fez esse curso, essa formação aqui em São Paulo, tirei meu DRT com ator e ao mesmo tempo estudando educação física. E nesse momento, que aí era em torno de uns 18, 19 anos, então eu fazia algumas coisas. Eu dançava em banda, eu fazia educação física, eu trabalhava na prefeitura. E nesse momento eu tive uma experiência com um amigo lá em Atibaia, que ele era dono de um salão. E ele falou, por que você não vem aqui e tal, aquela coisa. Eu acho que eu tava pra entrar na educação física, assim, sabe? Quando você é 18 anos, 19, meio perdido ainda, não sabe pra onde vai. Ah, vem me ajudar. E assim, eu nunca pensei em nada de cabelo. E aí eu falei, tá bom. Aí fui lá, eu vi que eu levava jeito. Fiquei uns 6 meses com ele, ajudando ele, assim. E sou muito grato a ele até hoje, por tudo que eu vivo, assim, e tal, que eu conquistei na minha vida. Foi uma pessoa muito importante, assim. E aí eu tive esse contato, mas eu não estava preparado para isso. Primeiro, a parte pessoal, de preconceito naquela época, quem é do interior. Ah, cabeleireiro é do interior, é gay. Sim, eu era, mas não era assumido. Então, você imagina como era isso para mim. Foi bem difícil, foi uma fase, assim, bem complicada. Aí, o que eu fui fazer? Fui fazer educação física. Trabalhei na educação física, fui técnico de futsal. Eu fazia os eventos da minha cidade. Como eu era dançarino, eu fazia muito aqueles eventos de final de semana, onde tinha aquele palcão na praça, reunia as pessoas, a gente ia ensinar a galera a dançar. Eu amava fazer isso, assim, gostava muito, isso me realizava, tá na comunicação, ele gostava muito. E aí fui fazer teatro, aí fiz teatro, falei, bom, eu continuei na educação física e tentei levar lado a lado com o teatro. Eu comecei a tentar usar o teatro como trabalho. Então, comecei a fazer testes aqui em São Paulo, fiz algumas campanhas, apresentei shop tour. Só que era uma coisa muito instável. Então, aí hoje você tem, amanhã você não tem. E aí eu falava, caramba,
eu gosto disso, mas não é o meu caminho ainda. E chegou uma hora que eu falei assim, então tá, vou pro rádio, também é comunicação. Aí fiz uma escola de rádio, durante 6 meses, tirei também toda a documentação de rádio, só que também era uma área restrita, assim, são poucas pessoas, e para você entrar no mercado é muito difícil, e financeiramente também não era legal. Eu falei, gente, não é isso também. E eu morava em Atibaia, isso era uns 24, 25 anos. Aí um amigo falou assim, ué, por que você não tenta voltar pra área de cabelo? Eu falei, será? Você leva jeito. Tá bom. Aí voltei a fazer curso, aí eu fazia curso e continuava com o teatro. Mas eu fazia curso porque eu precisava fazer alguma coisa. Como eu era muito ligado a alguma coisa, e educação física eu já não queria mais na minha cidade, porque naquele momento não rolava, financeiramente falando. E aí, eu peguei e comecei a fazer esse curso. Aí comecei como auxiliar lá na minha cidade, fiquei 1 ano de auxiliar lá. E nesse 1 ano de auxiliar, eu vi que eu levava jeito. E eu sempre fui muito proativo, muito esperto. Eu lembro que eu tava fazendo curso de auxiliar e eu já vinha para São Paulo fazer curso de cabeleireiro. Às vezes eu ficava boiando, porque eu não tava naquele momento ainda, mas eu já queria aquilo. E aí eu lembro que eu comecei nesse salão, e aí tinha clientes que era auxiliar, que eu era auxiliar e queria fazer cabelo comigo. Eu lembro quando eu fiz minha primeira mecha assim, como auxiliar, e o cliente confiou em mim. Aí eu falei, bom, e como eu sempre fui muito pra frente, eu não gostava de ficar perdendo tempo com as coisas. Eu falei, agora eu preciso dar um próximo passo, pra onde eu vou? Aí fui pra um outro salão um pouco mais simples, mas aonde eu ia poder aplicar como cabeleireiro. E estudando também nesse momento, fazendo um curso básico lá. Só que eu fazia o básico e aí eu já ia também fazendo uns workshops aqui em São Paulo, pra não perder tempo. Então eu era muito assim, sabe? Aí eu fui pra esse salão, fiquei num salão 3 meses lá em Atibaia. É um salão mais simples, mas onde eu tinha muita mão na massa. Então era assim, eu fazia muita coisa, muita coisa, muita coisa. E aí eu já queria, essa época eu já tava com uns... Já eram uns 26, 27 anos mais ou menos. E aí eu falei, bom, agora eu quero ir pra São Paulo. E aí eu já tinha um namorado que era de São Paulo. A gente namorava já há 2 anos. Falei, bom, agora eu vou pra São Paulo. Aí cheguei aqui em São Paulo, vou trabalhar como cabeleireiro. Aí trabalhei 3 meses numa esmalteria, onde era uma cadeira só. Aí era a esmalteria nacional ainda, que tem até hoje, que é uma franquia. E aí eu tinha uma cadeira e eu era o único cabeleireiro que tinha lá. Aí fiquei 3 meses lá. Também peguei um pouquinho mais de experiência. Porque, assim, eu tava muito cru ainda pra você querer ser cabeleireiro com tão pouca experiência. Mas eu era muito pra frente. Aí, falei, bom, agora eu preciso procurar um outro lugar. Foi aí que apareceu o bairro de Ipiranga na minha vida. Eu procurei lá num site na época, acho que era Carreira Beauty que tinha. E aí, como eu morava pra aqueles lados da Zona Sul, apareceu pra mim no Ipiranga. Aí fui num lugar, trabalhei 1 dia num salão, não gostei, não me adaptei. Até que uma moça, que é a Bia, que eu sou muito grata a ela, assim, até hoje, ela tinha um salão e montou um salão novo. E ela precisava de um cabeleireiro novo. E aí foi onde eu cheguei, só que eu não tinha experiência. Pra você ter uma noção, não façam isso, tá, gente? Mas olha, eu peguei uns cabelos de uns amigos meus lá de Atibaia e falei que fui eu que fiz, porque eu tinha que ter um portfólio. E eu não tinha muitos cabelos, eu precisava... Só que assim, eu não peguei uns cabelos muito incríveis, porque eu também não ia conseguir fazer aquilo naquela época, eu não tinha experiência. E tá bom, e comecei. E as coisas foram acontecendo. E aí eu comecei a ver que eu tava assumindo responsabilidade de cabeleireiro, só que eu não tinha bagagem. Então eu tinha que estudar muito. E eu estudava. Fazia curso toda segunda, estudava. Tinha muitos casos que vinham pra mim no salão e era a primeira vez que eu tava fazendo. E eu falava, meu Deus do céu, mas eu sempre fui muito pra frente. E aí estudando, e as coisas foram acontecendo. Aí eu lembro que eu montei meu Instagram, e aí eu fui criando um nome lá. Isso tem 9 anos, mais ou menos. Eu criei um nome, e as coisas foram acontecendo pra mim. E eu falo que eu não escolhi a profissão que me escolheu. E aí eu fui vendo que as coisas estavam dando certo, eu estava construindo um nome. E eu fiquei nesse salão 2 anos e meio, e foi toda a minha base, assim, sabe? Eu fiquei muito feliz lá. Só que eu sempre fui muito, muito desse lance de conhecimento, buscar, estudar, né? Foi até que eu saí desse espaço, fiquei 2 anos e meio, e fui para um próximo espaço, aonde a dona era uma investidora.
E ela me fez uma proposta, me levou pro salão dela, só que ela não ficava nesse salão. Então, e eu já no outro salão, eu já era o Wellington Prado, empresa, dentro de um salão. E eu levei todo mundo comigo. E nós começamos essa história. Ela juntou algumas pessoas, e aí a Marta, que trabalha comigo até hoje, eu conheci nesse lugar. O Iago, eu conheci nesse lugar. E eu levei todas as clientes pra lá, e nós montamos o salão, bombamos o salão. Naquela época eu não confiava muito no meu trabalho, porque essa é a minha primeira mudança. Eu falei, gente, como vai ser isso? Será que as clientes vão comigo? Será que não vão? Eu lembro que era uma insegurança. E de repente aconteceu. As clientes foram. E aí, nesse espaço, eu já comecei a ter um estágio para ser dono. E eu falo que eu também, eu sempre gostei de comandar. Eu sou leonino, assim, ascendente em peixes e lua em capricórnio. Então, tipo assim, workaholic, sabe? Mas o lado peixes me deixa fofinho para saber lidar com as pessoas. Então, isso faz muito, me deixa muito coerente em tudo. E aí aconteceu esse salão, nós ficamos lá 2 anos e meio, foi um sucesso. E aí eu precisava, naquele momento ali, chegou uma hora que era para mim ser sócio dela e acabou que não rolou, que a pessoa não era do ramo. Enfim, eu precisava seguir. E aí eu fui pro meu primeiro espaço, que foi uma sociedade. E aí foi também um novo desafio. Porque assim, agora eu vou para uma sociedade onde eu vou levar o meu nome. Como é que vai ser isso? E a pessoa que era meu sócio na época, não era do ramo. E aí nós montamos, fui lá, falo que esse foi o primeiro salão, montei 3 salões, né? Esse é o primeiro. E aí fui, era um salão já, pegamos, transformamos o salão inteiro e aconteceu. Meu, ali eu aprendi muito, aprendi em como ter a minha equipe, tive altos e baixos, errando, acertando, entendendo, amadurecendo profissionalmente, deixando um nome mais forte no bairro e na região, e fui aprendendo dia a dia. Nesse espaço, eu fiquei 3 anos, foram 3 anos, assim. Foram 3 anos muito felizes, no sentido de muita cliente, sentido de meu nome estar realmente mais forte, inclusive foi onde você me conheceu, né? Então, assim, foi muito aprendizado. Só que chegou uma hora, a gente vai evoluindo na vida e a gente vai entendendo que nem todo mundo vai seguir com você. E a gente tem que entender isso. E eu senti uma necessidade de ir para um lugar sozinho, fazer o meu nome, a minha história e do meu jeito. E aí foi uma parte que foi um pouco difícil, assim, sabe? Você desfazer uma sociedade aonde esse sócio, ele era meu ex, então eu tinha uma vida com ele. E aí, depois que a gente foi trabalhar juntos, o relacionamento foi embora. Então, uma dica que eu falo, assim, principalmente, acho que em todas as áreas, assim, casal que vai trabalhar juntos tem que ser assim, tem que estar muito bem alinhados. Porque, assim, você acaba levando o trabalho pra casa e daqui a pouco vocês estão falando só de trabalho. E aí a gente lidava com pessoas. E ele era muito mais duro, porque ele vinha de uma outra profissão. E quando a gente começou, ele não ia trabalhar comigo. E de repente mudou, ele veio trabalhar comigo. E aí mudou tudo. E eu tenho um modo de fazer de administrar as pessoas que era muito diferente do dele. E aí começou a dar choque. E aí chegou uma hora que eu falei, gente, não tá rolando mais. Eu preciso resolver isso aqui. E aí foi dos momentos que eu tive que ser mais resiliente na minha vida e tomar uma grande decisão, assim. Nós tentamos de algumas formas, a gente sabe que o começo de qualquer sociedade é uma beleza, é uma alegria, mas o final dela, a real, a gente sabe como é que é. Sendo relacionamento ou não, não é fácil. E aí, a gente tentou alguns acordos, não conseguimos. E aí, eu fiquei 6 meses tentando encontrar um espaço, que eu precisava de um espaço que fosse melhor que aquele, em termos de tamanho, em termos de estrutura. E eu vinha me preparando todo esse tempo financeiramente para poder dar espaço na minha vida.
E depois de 6 meses, assim, eu tava já, rodei Ipiranga, assim, de cabo a rabo, eu procurei espaço de tudo quanto é jeito, e eu não achava. Ou era ou era muito grande, ou tinha que reformar muito, ou não tinha estacionamento, até que uma moça lá do bairro, com 16 anos de salão, resolveu vender. E aí ela colocou o salão pra vender, na mesma semana apareceu pra mim. Eu entrei por um acaso na OLX, que eu já tinha visto em todos os lugares, e tava lá. Aí eu peguei, falei, olha, vou lá, mas sem expectativa nenhuma. Porque eu já tava assim tão. E eu precisava resolver. Não era só a questão de sair do salão. Eu tinha que resolver essa questão toda que me segurava naquele outro salão que tava me fazendo muito mal. E aí eu cheguei lá, olhei, falei, tá, será? Olhei no primeiro momento, eu fiquei meio assim, não é pra mim, tem muita coisa pra arrumar e tal. Aí levei um arquiteto lá, ele falou, ó, dá pra fazer isso, isso, isso. Aí o cara da imobiliária, por coincidência, ou não, eu falo que as coisas, né? A cliente dele era a mulher dele era a minha cliente. Aí ele facilitou muitas coisas pra mim e também negociou bastante. E aí eu comecei a ver uma cara naquele espaço. Levei algumas pessoas lá. Falei, bom, acho que aqui rola. Se a gente quebrar isso, fazer isso, nananana. Tá, vou transformar o espaço inteiro da pessoa? Vou, mas é isso. Vamos embarcar? E eu comecei com um projeto super pequeno. Ah, vamos quebrar isso, isso. Daqui a pouco que eu fui ver, eu tava já mudando a casa inteira com móveis bonitos, com tudo, gastando assim. Porque assim, você não tem noção, tudo novo pra vocês. E eu tava fazendo tudo sozinho. Eu peguei uma arquiteta depois só no final. E aí, eu peguei e falei, meu Deus. Aí eu ia fazer um negócio. Aí, tem esse aqui, tem esse aqui. E aí eu sou aquele negócio que, tipo, e aí? Não, já que tá fazendo, vamos fazer do bacana. E aí a gente começou a fazer. E no final, assim, eu coloquei uma arquiteta. E a arquiteta vem com os detalhes mais finos. Que aí é mais investimento ainda. E eu fui ver depois no final, eu tava investindo já, assim, coisas que eu nem imaginava. Mas eu estava dando conta e estava tudo sob controle. Então, assim, eu não acreditava no meu potencial. Às vezes a gente não acredita que a gente é capaz. E eu foram 2 meses, fazendo obra, correndo atrás de tudo, conversando com pedreiro, com equipe e trabalhando e lidando com a situação que eu estava saindo do salão e ia levar a equipe inteira comigo. Como que ia ficar isso? E tentando negociar a minha saída. Porque eu não queria perder. Mas aí teve uma hora que não teve jeito. Eu falei, bom, o que eu vou ter que fazer? Eu vou abrir mão da minha parte. Conversei com algumas pessoas e falei assim, eu vou abrir mão da minha parte, fica uma forma de gratidão. Meus pais ficaram doidos na época, assim, algumas pessoas mais próximas também, mas eu falei, eu preciso seguir minha vida. E segui para esse outro salão, levei a equipe inteira comigo. Foi um sucesso, assim. A gente começou trabalhando demais. Hoje o salão tem 1 ano e 2 meses. Nesse salão nós somos em 15 pessoas. O salão está super consolidado. As minhas clientes todas compraram a ideia. E todas as minhas clientes sabem, assim, da minha história, né? E quem não sabia vai saber agora. Compraram a minha ideia. E o salão, assim, meu, deu super certo. Eu tenho uma equipe, isso é muito legal, que me admira. Uma equipe que veste a camisa da empresa. E então isso para mim, assim, era incrível, assim. Então foi uma coisa muito, muito legal. Eu falo que às vezes na vida a gente tem que ser muito resiliente. Às vezes a gente tem que dar um passinho para trás para depois a gente dar 2 para frente. Mas a gente tem que entender isso. Tem que entender esse momento que a gente tá e o porquê que a gente tá passando por isso. Eu costumo dizer que quando a gente tá numa fase muito conturbada da vida, muito assim, presa da vida, a gente tem que entender que algo muito bom vem. E eu já tive algumas experiências na vida que é bem isso. E nesse momento também do meu salão e tal, foi aonde que a minha parte espiritual também começou a vir muito mais. Eu comecei muito mais a pegar a Deus, a fazer minhas orações, a conversar com Deus, a me pedir um direcionamento para que colocasse as pessoas certas no meu caminho, para que alinhasse as coisas, para que tudo acontecesse do jeito que tinha que ser, sabe? Eu fiquei nesses 6 meses esperando
o lugar certo, porque o lugar certo era aquele lá, onde aquela moça ia ter que vender para acontecer para mim. Só que não era no meu tempo. A gente acha que é no nosso tempo, mas não é no nosso tempo. É no tempo de Deus, é no tempo que tem que ser. E era um tempo também que eu já estava mais preparado. E aí deu super certo, assim, agora nós fizemos aniversário de 1 ano aí de salão, sabe, assim, é muito gratificante, assim, tudo isso que eu venho construindo, e que assim, eu tô engatinhando ainda como empresário, como empreendedor, como cabeleireiro eu já tenho muito mais experiência, né, e agora eu tô nessa nova empreitada aí, né, que é do novo salão também. E então, assim, tem bastante coisa. Não, uma ressalva, primeiramente, para a equipe do Wellington, um grande beijo, porque eu amo vocês. Vocês me tratam como uma rainha. Eu falo pro Alan, é dia de ser rainha no WP. Então, parabéns, porque essa equipe, de longe, eu vejo que eles são super comprados com você, são super leais a você, onde você vai, a equipe tá junto. Sim. E isso é legal, né? E eu sou uma das clientes assíduas, tá? Porque eu trabalho, ó, eu estou aqui para esboçar o meu lindo cabelo. É perfeito. Então, se vocês entrarem no Instagram dele, são loiros, são morenos iluminados, Sim. maravilhosos. Ele é super inovador, assim. Então, as técnicas que estão em alta, ele tá super condizente com o que está ali, fidedigno. Então, eu amo o seu trabalho por isso, Muito viu? obrigado. E depois de você contar toda essa história para nós, que é uma história envolvente, né? Nossa, demais. É resiliência, insistiu. Determinação. Energia. Esse homem tem uma energia de fazer 1000 coisas ao mesmo É, tempo, é. né? Tava falando aqui antes do podcast. Vou puxar um pouquinho dessa energia pra mim, que eu também contagiante, quero. né? Sim, é lindo de ver que você foi por todos os caminhos Sim. até se achar realmente. Sim. É muito daquela coisa que a gente vê. Às vezes a pessoa vai por um caminho, acha que aquilo, fica na dúvida e acaba ficando por comodidade. Sim. Uma coisa que você nunca foi cômodo, Não. né? Sempre tinha 1000 caminhos dando certo, mas sempre queria mais. Mais. Sim. Acho que a sua vitória que a gente vê hoje, cada dia mais crescente, Sim. é muito dessa resiliência, insistência, querer mais. Sim. Né? Saber que você tinha muito mais a fazer. Então, ficamos aqui surpreendidos. Total, e surpreendidos positivamente, né? Até tendo uma curiosidade. Você é ligado no 1000 volts, que a Sim, gente já reparou sim. aqui, né? Como foi a aceitação da sua família? Porque como é uma família, acreditamos nós aqui, como é do interior de São Paulo, devem ser mais quietinhos, Sim, uma sim. vida mais tranquila. E ter um filho tão agitado como você, como foi pra eles? Você se formou em educação física, trabalhou como ator, foi técnico de futsal e optou em vir pra São Paulo, ser empresário e cabeleireiro. Foi tranquila essa transição pra eles? São muito conservadores, né? Eles vêm de uma cultura que a gente sabe como é que é, a cultura lá de trás, povo do interior. Ah, você tem que ter o serviço ali, que você ganha isso, é registrado, nanana, aquela coisa engessada. E eu nunca fui assim. Eu lembro que meu pai uma vez falou pra mim, eu até brinco com ele assim, fala assim, meu pai falou assim, nossa, Well, você trabalha na prefeitura, você ganha X, tá registrado, tem Plano de convênio, plano de saúde. saúde, cesta básica, você tá com o burro na sombra, eu lembro disso até hoje. Quantas vezes eu não vi isso, a Renata, eu vi isso. Nossos pais são do mesmo perfil, né? Pra que você vai fazer loucura lá? Tá tudo certo. Tá paz e amor, sombra um água choque pra fresca. eles. Sim, sim. E exatamente foi isso. E só que eu sempre na minha vida, eu fui muito ambicioso, que é diferente de ganancioso, né? Sim, total. Sempre fui muito ambicioso na minha vida. Então, minha mãe sempre falava que quando eu era novinho, todo mundo tinha, sei lá, 10 bolinhas de gude. Eu tinha uma garrafa. E tudo ganhado. Eu sempre fui muito de ir atrás das coisas, de fazer acontecer mesmo. É meu isso, assim, sabe? Então, minha mãe sempre falava isso pra mim. E Atibaia não fazia sentido pra mim. Ela sabia que cedo ou tarde eu ia vir pra cá. E eu sempre pensei fora da caixa. Eu tenho 4 irmãos, né? Vivem lá em Atibaia. Mas eu sempre fui assim, vamos dizer, diferente. Eu tinha um desafio a mais pra minha vida. Eu queria algo diferente pra minha vida. E quando eu vim pra São Paulo, eu falo que eu tive que me transformar. E como eu me preparei com tudo isso? Eu sempre gostei de estudar muito.
sobre desenvolvimento pessoal. Pode ser que a gente vai entrar depois nisso, mas eu sempre lia muito. Eu sempre assistia vídeos no YouTube dos grandes players. Porque eu queria entender como que esses caras ficavam ricos, como que esses caras prosperavam. E eles sempre falavam em estudar muito, em você visualizar, lei da atração. Sempre gostei muito disso, de escrever minha vida, sabe? Então, assim, e eu já tive grandes provas disso, assim, né? Uma vez eu encontrei um livrinho meu, assim, vou entrar um pouco nesse assunto, de algumas metas que eu tinha, que eu escrevia todos os dias. Aí eu falava, aí um dia eu encontrei, falei, gente, olha isso, hoje eu já tenho tudo isso, e sabe, assim, e é muito engraçado, né? E isso eu tenho comigo, tá? Escrever minha vida épica, deixar tudo escrito, eu tenho um quadro dos sonhos em casa, e lá todo dia eu levanto, vou lá, eu vejo, eu visualizo aquilo, visualizo as minhas viagens, visualizo aonde eu quero chegar, e as coisas acontecem. Claro que junto com a ação, junto com muito trabalho, junto com muito conhecimento, muito estudo, as coisas vão acontecendo. Eu acho que se você aliar tudo isso, né, do conhecimento, do aprendizado, de você pôr tudo em prática e você também trabalhar a sua cabeça também na parte espiritual, na parte de você ser positivo, de você visualizar aquilo que você quer, cara, isso funciona muito. Eu lembro que na pandemia eu fiz a gente chamava de decreto, era um cara que eu seguia da internet, e ele falou, vamos fazer um decreto, era uma aula e tal, e eu peguei um caderninho igual a esse, assim, e escrevi lá. Nananana. Aí esses dias eu tava lendo, isso já é um outro caderno, tá? Depois daquele foi o primeiro. Aí esses dias eu encontrei, e eu tava lá, eu lembro que assim, ó, eu quero ter um salão com 13 funcionários, nananana. Aí eu falei, caramba, olha só, tipo assim, já tenho isso, aconteceu. Você entendeu? Então, assim, é legal você ter isso pra tua vida, pra você não ficar naquele lance assim, deixa a vida me levar, porque isso não funciona. É importante você saber aonde você quer chegar. E as oportunidades aparecem pra gente, não é porque você tem sorte, não é porque você é iluminado, é porque você tá preparado pra aquilo ali. Deus coloca uma coisa na tua vida, não é à toa. Uhum. Vou colocar um salão novo na tua vida, mas pra quê? Se você não tá preparado pra isso. Então as oportunidades, elas vêm pra gente quando a gente tá preparado e tá buscando isso, quando a gente tá nessa sintonia, né? Então, os meus pais, quando eles vieram pra cá esse ano no aniversário do meu salão, gente, eu moro em São Paulo já tem uns 6, 7, não, tem uns 9 anos, mais ou menos 10. E os meus pais nunca tinham vindo pra cá. Eles gostam de ficar no mundinho deles lá em Atibaia e tá tudo bem, eu respeito isso, é o mundo deles, ok. Só que nesse 1 ano do meu salão, porque eles não vieram na inauguração, foi tudo muito rápido na inauguração, só que eu falei, gente, 1 ano eu faço questão que a minha família esteja aqui. E aí eles se programaram e vieram, né, pra inauguração. Cara, foi um momento tão incrível pra mim, assim, porque eu tava juntando meus 2 mundos, minha família com meu mundo aqui, com a minha equipe, com algumas clientes, com os meus amigos, e assim, e deu super certo, foi incrível. Os meus pais, assim, eles ficaram muito felizes, tudo que eu tô vivendo, o carinho das pessoas comigo, sabe? Então foi muito gratificante tudo isso. Eu imagino, eles devem ter muito orgulho de você, viu? Até assistindo aqui, quero até mandar um beijo e um abraço aí para os pais do Wellington, que eu não os conheço, mas parabenizando pela sua educação, né? Wellington, até entrando agora num assunto um pouquinho chato, que é a parte do preconceito. Certo. Durante a sua trajetória, você passou por alguns episódios de preconceito? Como você lidou com isso? Como você se posicionou de que eu sou um profissional, eu mereço respeito e não tenho que ser discriminado por cor, raça, credo, Opção sexual. exato, e seja Sim. por aí, porque hoje é um assunto ainda tão triste no Brasil, Brasil no mundo, né? Eu digo em tudo, né? A parte que eu sofri preconceito na minha vida foi lá no começo. Lá em Atibaia, quando eu resolvi... Nossa, agora eu vou voltar lá para os meus 18 anos, quando eu era... Meu pai mexe com cavalo, peão, sabe, assim. Imagina ter um filho que era dançarino, que dançava numa banda que era super conhecida na cidade, e o dono da banda era homossexual.
Então, assim, e nem todos os dançarinos eram homossexual. E nessa época, eu já sabia que eu era, mas eu tava meio descobrindo. Pra você ter uma noção, eu lembro que eu parei de falar com o meu bairro inteiro. Porque eu era muito apontado pelas pessoas, sabe? Só que eu gostava de estar no palco, então eu não ligava pras pessoas. O preconceito, às vezes a gente chegava nos lugares, olha lá os viadinhos, olha lá não sei o quê. E eu entendia que, assim, cara, no começo era difícil lidar com isso. Mas depois, eu fui entendendo que essa era a minha vida. E eu tinha que viver isso. E eu não conseguia esconder nada. Quando foi uns 21, 22 anos, mais ou menos, assim, eu já comecei a ter que, tipo, ter pra mim que eu sou homossexual e eu tenho que aceitar isso, as pessoas queiram ou não. Aí meus pais sempre souberam, mas fica naquela questão, né? Ai, será que é? Será que não é? Nananana. Eu lembro um dia que meu pai falou assim, nossa, Well, todo mundo, um monte de menina fica falando que você é bonito, que você é isso, que você é aquilo, e você não me apresenta ninguém e tal. Eu até tive uma namoradinha e tal. Eu falei, pai, assim, você tem que esperar isso do Lelê. Espera o Lelê crescer, Lelê é meu irmão de 10 anos de diferença. Espera isso dele, pai. Meu, você não sabe, você sabe que não vai acontecer. E eu lembro que foi assim, foi um pouco difícil, sabe, assim, essa questão. Mas eu sempre fui muito aberto com os meus pais. Meu pai teve um pouco de resistência no começo. Nunca me tratou mal, mas teve um pouco de resistência porque os amigos tiravam sarro do meu pai. Porque seu filho tá dançando lá. Porque seu filho não sei o quê. E aí, mas foi passando o tempo, logo depois que eu saí dessa exposição que era a dança na minha cidade, de eu estar. Eu fui seguindo minha vida e eu já fui saindo um pouco de Atibaia e já fui perdendo contato com essas pessoas de Atibaia. E minha vida começou a ser em São Paulo. E aí eu comecei a viver outra história. E hoje, assim, a minha relação com os meus pais são incríveis. É incrível. Eu ligo para os meus pais, converso sobre tudo. A gente criou uma relação muito bacana. Eles respeitam, assim, total. E eu não tive muito preconceito além desse momento. Por quê? Porque eu tenho a opção sexual de ser gay, mas eu não sou estereotipado. Quem é estereotipado, mais afeminado, são esses que a gente chama de linha de frente, são os que mais sofrem. Então, assim, eu nunca tive muito isso, porque, assim, se eu tô num lugar, assim, não tenho nada para as pessoas apontarem, né? Mas agora, essa linha de frente, a galera que é mais afeminada, que tem um estilo que é mais fora da sociedade, hoje vem mudando, graças a Deus, mas ainda o preconceito tá muito grande aí. São as pessoas que sofrem mais, assim, sabe? Triste esse assunto, né? Eu não Sim. gosto nem de tocar muito nisso. Mas é importante, a gente não pode deixar Com passar. certeza. Porque, assim, todo mundo que tem essa opção sexual de ser gay, teve um momento, assim, já conversei com vários amigos, como é que foi isso? Tinha vários amigos, ficava com mulher na época, porque eu tinha que provar pra fulano, pra ciclano, botando, sabe? Então, assim, mas vem mudando isso, tá? Hoje é muito engraçado que eu tenho muitas clientes, tenho clientes professoras também, e a gente fala que a gente nasce assim. Porque tem muitas crianças que ela já é um menininho afeminado. Ele já é assim. E ele não teve referência de ninguém. E que culpa ele tem? Sim. Você entendeu? Então, assim, vem mudando. Na nossa época, que a gente tem a mesma faixa etária aqui, não tinha isso. Não. Hoje tem. Hoje tem. Então, assim, vem mudando muito tudo isso, né? E é muito bom ver você falando, porque muitas pessoas estão, né, numa situação que precisam ouvir para tomar coragem, para se aceitar publicamente também, não só na parte interior, mas, né, aceitar e enfrentar no convívio, o preconceito e perceber que a pessoa é assim, ela não tem que mudar, ela não tem que se adaptar aos outros, pelo contrário, ela tem que ser ela, ter a essência dela. Então é muito bom ver que você, independente de tudo, encarou o preconceito, subiu no palco, dançou, foi o Wellington do começo ao fim, né? Sim. E isso, acredito que muitos vão sentir essa energia, vão ajudar, né? Essa ajuda de encarar, ser a pessoa mesmo, sem se preocupar com opinião, com preconceito, com o dedo apontado. Isso todo mundo tem em algum momento da vida. Alguns mais fáceis, outros não tanto, mas todo mundo tem. A gente tem que aprender a lidar
né? E encarar e não deixar isso nos derrubar. Com certeza. Então, muito bom ouvir você compartilhar isso. E tenho certeza que vai ajudar bastante gente. Sem dúvida. Verdade. Maravilha. Agora conta pra gente. A gente sabe do seu sucesso nas redes sociais. Você já comentou que começou e foi crescendo, crescendo. Mas conta pra gente, como é que isso aconteceu? De você começar com o seu Instagram e isso decolar hoje em dia ser a sua vitrine. Não, então até é uma curiosidade, porque quando eu comecei a seguir ele já tava lá num patamar super elevado. Daqui a pouco, de uns dias eu olhei, nossa, quantos seguidores! Sim. E eu vejo toda hora seus reels viralizando da sua, como se fala, trends de cabelos. Sim. E a gente queria entender um pouquinho disso, dessa sua ascensão na rede social, e se você teve uma estratégia específica, comecei assim, melhorou assim, como foi essa crescente? Exato. Eu comecei com redes sociais quando eu cheguei no Ipiranga. Aí comecei com as minhas redes sociais e eu sempre fui muito fácil de comunicação, porque eu já tinha um histórico. Então poucas pessoas falavam naquela época. Hoje, muitos cabeleireiros falam e muitos não. Mas naquela época era menos. Então isso me ajudou muito a crescer profissionalmente, porque eu falava nos vídeos. E isso foi trazendo mais credibilidade pra mim. E aí foi crescendo natural também, sabe? Eu fui postando os cabelos, as coisas foram acontecendo, eu fui me aprimorando, fui entendendo também que você tinha que dar dicas, que você tinha que mostrar o antes e depois, que você tinha que pegar um depoimento de uma cliente, você tinha que mostrar o movimento do salão. Então, assim, você vai aprimorando tudo isso. Por que as pessoas gostam de ver lá no meu Instagram, por exemplo? Nos meus stories, né? Eu mostro o meu dia a dia, eu mostro uma cliente depois que terminou, eu faço uma foto bonita, vou pro feed depois, eu converso com a cliente, eu brinco com a cliente. Bem dinâmico, sim, né? tipo, meu, como você tá se sentindo? Meu, eu tô me sentindo maravilhosa, hoje eu vou sair daqui, vou jantar, já mandei mensagem pro meu marido, eu falei exatamente isso. Ou seja, a gente transforma, a minha profissão é uma profissão, assim, fantástica, que eu amo o que eu faço, mas uma profissão muito séria. Você tá lidando com mulheres e com autoestima. O cabelo, ele é a moldura do rosto. Eu costumo dizer que, se você tá com um cabelo lindo, você põe um batom, uma camiseta branca e uma calça jeans, você tá pronta. Agora, se seu cabelo não tá legal, gente, você pode pôr a melhor make, a melhor roupa que não funciona. Então, assim, olha a responsabilidade nós, como cabeleireiros ainda, cabeleireiros coloristas que transforma o visual, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E nós começamos a postar isso nas redes sociais, conversar isso nas redes sociais, entender tudo isso. E aí as coisas foram acontecendo, sabe? Foram bombando, aí a gente fazia parceria com um aqui, parceria com outro ali, sempre postando muitos vídeos, dicas. Eu tenho uma marca também, onde eu sou artista dessa marca, e também a gente posta bastante coisas. E então as coisas foram acontecendo nesse sentido. Aí ano passado eu comecei algo mais profissional, onde eu contratei uma equipe de marketing, e aí a gente começou a trabalhar em cima disso, trabalhar com tráfego pago, trabalhar com postagens um pouco mais profissionais, com vídeos, com dicas. Aí a gente começou a trabalhar também de um tempo para cá o meu crescimento como empresário também, mostrando um pouco também das minhas conquistas, porque é importante que a pessoa que está ali no meu Instagram, ela veja que eu sou um cabeleireiro e eu sou um empresário de sucesso. Porque hoje a gente se conecta com o quê? Com pessoas de sucesso. Você vai fazer seu cabelo, você vai fazer sua barba, seu dente, você vai aonde? Você vai alguém bacana. Então a gente se conecta com isso. Então, além do cabelo, eu comecei a mostrar também a minha parte de empresário, mostrar a minha equipe, mostrar também que eu dava curso, sabe? Que as coisas não era só aquilo ali, entendeu? Então, isso foi fazer que a gente vai criando uma credibilidade. Todos os dias chega um cliente no salão e fala, nossa, Wellington, eu entrei no teu Instagram, nossa, achei tão bonito, achei tão legal. Você entra lá, você já vê minha história, você já vê, por exemplo, da Times Square também, a gente deixou lá, né, prefixado e tal. E então, tipo assim, você entender que é o seu portfólio, que você tem que estar ali e postando todos os dias. Eu confesso pra vocês que a gente virou um pouco escravo disso, né? Assim, tem dia que você não tá legal, tem dia que você não quer postar,
mas você tem que postar. Eu tenho profissionais agora comigo e às vezes eu tenho que ficar pegando no pé, gente, vamos lá. Eu tenho vergonha de falar. Então, tem, mas vai ter que mudar. Porque não tem como mais hoje, em nenhuma área, principalmente na nossa. Você precisa se vender. Tecnicamente, você é obrigado a ser bom, mas só ser bom hoje não funciona. Você tem que ser completo, você tem que ser bom, sim, tem que ter um bom atendimento, uma boa gestão, um bom salão, né? Todas essas questões, mas você tem que saber se comunicar, você tem que saber dar uma dica, tem que saber mostrar quem é você como profissional, quem é você como ser humano, quais são os seus valores. Isso é muito importante. As pessoas se conectam com isso. Chega o cliente para mim lá, né? Nossa, é muito legal a sua história, né? E eu tenho ouvido muito isso de um tempo para cá. E eu tenho assim, tipo assim, às vezes a gente não tem noção disso. Mas a cliente senta na minha cadeira e fala, nossa, que legal sua história, como tá o novo salão agora? Eu lembro de você quando você começou lá, você lembra lá naquele salão e tal? Eu falei, pois é. E olha só como a gente vem construindo tudo isso, sabe? Às vezes eu paro pra pensar assim, tipo, nossa, como as pessoas me veem, às vezes a gente não tem muita noção disso, não. Já aconteceu de eu estar em festa, em baladas, assim, chegar alguma pessoa, nossa, eu sou muito fã do seu trabalho, da sua história, que legal, sabe? Porque assim, a minha história é uma história de muitos brasileiros, né? Que tipo, vem de família simples, vem tentar a vida numa cidade grande, só que nem sempre tem um destaque, porque não é tão simples. Eu costumo dizer que São Paulo é onde tudo acontece. Aqui é a cidade do dinheiro, sim, mas é um custo de vida muito alto. E se você não entrar no fluxo de São Paulo, não vale a pena morar aqui. Porque você não mora bem, você São não Paulo te tem engole, né? conforto, te engole. Ou você Exato. vem pra cá e você tem que ser muito foda, ou você vem pra cá e vai ter uma vida Ou mediana. decola ou sofre. Aqui não tem, né? Não tem. Não tem chance pra meio Não termo. tem. Então você tem que pensar, porque assim, você vai vir pra São Paulo, mas você vai morar onde em São Paulo? Eu moro em São Paulo, mas aonde? Sabe? Porque você tem que entender como que vai ser o seu dia a dia. Você vai pegar. Eu sei que tem muito disso hoje, a nossa realidade, né? Mas assim, no assunto que a gente tá falando aqui hoje, assim, 3 horas para chegar no trabalho, sabe? É puxado. Eu tenho hoje funcionários que demoram 3 horas para chegar no trabalho. Eu sei o quanto é difícil isso. E é a realidade da grande massa. É isso. Só que você tem que entender o que você quer pra tua vida. O que você vai fazer pra mudar? Se não tá legal, você tem que mudar. Mas o que você vai fazer? Você tem que começar a fazer coisas diferentes. E eu vejo que também, agora entrando numa outra questão que, né, a gente vai entrando, a galera quer muito, todo mundo quer o palco, né? Exato. Todo mundo quer o palco, ninguém quer os bastidores, ninguém quer apreciar o processo, né? Que é muito importante. Você vê hoje, que nem na minha área da beleza, você vê cabeleireiros aí fantásticos, cabeleireiros que estão assim, muito bem. A área da beleza é uma área que você, antes não tinha esse valor que tem hoje, mas a área da beleza é uma área que você se fatura muito. Em termos assim, antigamente a gente falava assim, pô, médico, nossa, médico hoje o cabeleireiro também tá aqui, sabe? É só um exemplo de entender, porque a gente fala, a pessoa é médica, pô, a pessoa já é rica, não sei o que, não sei o que. O cabeleireiro sim, tem um cabeleireiro top que ele tá aqui também, ó, tá lado a lado. Como também tem um médico que não, e como também tem um cabeleireiro que não. Tem as pessoas que se destacam, as pessoas que não. Mas o que eu quero dizer é isso, é você acreditar naquilo que você quer, você correr atrás, você estudar, você se espelhar, se modelar em algumas pessoas de sucesso já. Isso é bem importante para você entender aonde você quer chegar. Às vezes eu tô numa fase assim que tá tudo bem. Aí eu falo assim, putz, mas precisava de alguma coisa para me dar um up agora, assim, sabe? Porque tá tudo legal, mas não Tá faltando aquele tá tchan, faltando né? alguma coisinha assim. Aí, quando eu tava nessa fase agora, eu fiz até uma imersão de desenvolvimento pessoal, tem uns 2, 3 meses, que posso falar? Claro, Assim, deve. do Wendel Carvalho, né? Que é o Protagon.
E foi muito incrível, assim, porque ele trabalha todos os aspectos da tua vida e você sai de lá, assim, te achando o maioral, se achando o fodão, assim, vou fazer acontecer. Cara, isso é muito bom, assim. Vale a pena fazer, tá? Até indico, assim, indico porque é transformador, assim. São 3 dias de imersão, onde você sai de lá falando, caramba, eu quero viver minha vida épica. Eu posso. Se pessoas que vieram lá muito simples vivem, por que eu não posso viver isso? Então, assim, é bem legal você ter esses insights, você buscar esses conhecimentos para te dar um up, para você buscar uma nova fase, assim, sabe? E eu agora tô numa fase que eu tava até comentando com vocês aqui antes de começar, que ontem eu fiquei 4 horas estudando gestão de pessoas. Por quê? Porque agora eu preciso mais do que nunca, estar muito alinhado com isso, porque nós somos agora em 21 pessoas nos 2 salões, né? Então você imagina, tem que deixar todo mundo alinhado, tem que entender de cada pessoa, como falar com cada um, qual é o objetivo de cada um, aonde cada um quer chegar. E o que você está disposto a pagar para você chegar onde você quer. Seja de tempo, seja de estudo financeiro. Então, assim, isso é muito importante. Então, eu tô bem alinhado agora, engajado com essa questão de gestão. Eu tava com um outro projeto que era para cursos online, que não é um projeto que ainda eu tive que deixar um pouquinho de lado porque entrou esse salão e esse salão aconteceu para mim assim, ó, foi muito rápido. Meu salão fez 1 ano no dia 15 de julho. Eu ia viajar para Nova York no dia 3 de agosto. Eu tinha 15 dias, eu fechei o negócio. Em 1 semana eu fechei todos os fornecedores e fui viajar e deixei os pedreiros funcionando. Porque eu já tinha fechado o negócio, aluguel rodando, e eu não podia 15 dias fora para depois começar. Não, vai começar com... E eu rodei, fiz tudo e fui viajar. Falei, gente, não era o momento de eu viajar agora. Mas estava tudo assim. E eu fiz desse jeito. E deu super certo. Eu viajando e falando com o pedreiro, aí falando com o cara de lá, não sei do que, falando, e como que tá aí? Não, tá tudo bem, não sei o que, não sei o que. Isso foi em julho, mais ou menos, que eu fechei, agosto. Eu sei que 8 de setembro nós inauguramos o salão. E aí foi uma coisa assim, caramba, em menos de 2 meses, eu tenho 2 salões, tenho 2 equipes, as coisas mudaram e estamos aí agora com uma nova experiência. Como é isso? E é assim, cara, é muito gostoso, porque eu chego lá, eu deixei assim do jeitinho que eu queria, fui colocando. E eu comecei da mesma forma, né? Assim, vamos só mudar algumas coisinhas. Depois você começa, aí você fala, eu vou ali, vou pôr um quadro tal. Aí você vai, eu vou colocar uma peça tal. Aí eu chego lá e falo, gente, eu acho que tá faltando uma coisa aqui. E aí é gostoso você deixar um negócio, porque as clientes chegam no espaço e vê que você tá preocupado com os pequenos detalhes, sabe? Então, tipo assim, é muito, muito bacana. E aí, assim, a gente lá, tem clientes que chegam no salão e falam assim, nossa, o salão ficou a cara do Wellington, que legal, assim, porque muitos clientes me conhecem, que os 2 salões são no Ipiranga, né? Então, assim, nossa, é muito gratificante. Muito, eu tô numa fase, assim, tanto de vida pessoal, quanto vida profissional, caminhando muito bem, assim. Às vezes você fica quase meio doido, sabe? Porque eu costumo dizer que você participa da vida de todos os seus colaboradores. Mas eu falo que eu gosto disso. Eu gosto de estar no comando. Às vezes eu assumo muita responsabilidade, sim, mas this is me. Incrível, né? Incrível. E Wellington, conta pra gente, como é que você faz pra ter uma equipe tão fechada com você? A Renata já tinha me contado que quando vai lá, a sinergia, tudo, a mágica que acontece, porque não é um salão, agora faz mágica, né? Ela volta não só transformada do cabelo, mas com a alma renovada, né? Então, me conta como é que você faz, como é que você fez até agora pra ter uma equipe tão fechada, tão alinhada, num momento que a gente vê que inúmeras empresas têm problemas para ter funcionários, para ter colaboradores alinhados com o time, com a ideia. Como você fez para alcançar isso? Vamos lá. Eu falo que primeira coisa, você tem que ser humano com as pessoas. Eu já estive do outro lado. Então, quando você vai conversar com a pessoa, conversar com o seu colaborador, você tem que trazer ele para você. Então, você tem que entender como ele é e conversar de uma forma... Até quando você vai
pontuar alguma coisa, pontuar do jeito que eu estou falando com você aqui. Eu não preciso gritar, eu não preciso dar show, eu não preciso humilhar. Eu tenho que pontuar e mostrar por que tá errado aquilo. E junto com a pessoa buscar uma solução. E a gente entender para onde a gente vai. E eu sou muito coração, gente. Olha, eu vou te falar, tem uma coisa assim, muito coração. E eu tenho mudado um pouco isso, porque a gente não pode ser muito coração, né? Meu atual namorado, ele até fala pra mim assim, por isso que a razão é em cima do coração. Às vezes você tem que dar uma dosada nisso. E então, assim, hoje eu comecei a entender isso, mas é você conversar com cada um e tratar todo mundo igual. Você ter jeito de falar com as pessoas, porque aí você traz ela para você. E eu sou muito flexível também, sabe? Eu não consigo ser aquele general rígido, não é o meu perfil. Eu acho que eu não preciso ser assim para que as pessoas me respeitem e para que as pessoas entendam o objetivo da empresa. Uhum. Então, assim, tudo é conversado. Eu chego para ela, eu chego para os meninos que trabalham lá com cabelo comigo, que hoje são 5, né? 5 auxiliares, tem mais uma cabeleireira em cima, lá no WP, né? E aí eu chego e converso com eles. Gente, ó, tá um exemplo. Conversinha paralela com a cliente e a cliente não tá na conversa. Se a cliente tá na conversa, ok. Você conversa, você joga com ela, perfeito. Mas se a cliente não tá, não quero que fique falando conversas que não funcionam ali. E aí, se isso vem acontecendo, a gente tem que chegar e conversar. Por que tá acontecendo isso? Já não foi conversado? Já não foi alinhado? O que vocês querem que eu faça para que a gente consiga diminuir isso, parar isso? Mas eu não quero que vocês fiquem engessados. Ao mesmo momento, eu não quero que ninguém perca a sua essência e vire um robô. Mas eu quero que vocês tenham um bom senso e de entender que se a cliente está na conversa, beleza. Se a cliente chegou e não quer falar, você tem que entender também, porque tem também isso. Às vezes a cliente quer lá só relaxar e tá tudo bem. Então é você ter esse feeling de você trazer as pessoas para você. Porque tem dia que, por exemplo, a recepção tá de mau humor porque teve problema com a filha, um exemplo. A manicure brigou com o marido. Aí como que faz? E eu fico sabendo de tudo. E as coisas chegam pra mim, sabe? Não tem como. E não tem como eu fechar os olhos. Às vezes acontece de eu sair do trabalho, dar uma ligadinha pra entender por que tá acontecendo, por que tá assim. Agora eu tô com o salão novo, né? A gente tá com 2 meses. E eu tô lá agora entendendo as novas pessoas que estão trabalhando comigo. Eu tenho o Iago que tá lá, que já me conhece, tá comigo já há bons anos. Então ele me ajuda bastante, porque ele começou comigo, ele chegou no salão, fazia unha, com 17, 18 anos. Hoje ele tem 23 e hoje, assim, é um puta cabeleireiro, tá com bastante clientes, tá bombando. Então isso pra mim é muito gratificante. Você também poder agregar na vida das pessoas. E aí agora eu tô entendendo o perfil de cada um lá. Amanhã mesmo, inclusive, é dia que eu tenho uma reunião, né? Porque são 2 meses de salão. Pra gente alinhar isso. Eu já venho conversando, eu costumo, nas minhas reuniões, colocar alguns assuntos em pauta, mas eu costumo pontuar algumas coisas direto com a pessoa também. Isso é bem importante pra gente entender se a pessoa tá alinhada com a empresa, né? Porque eu costumo dizer que todo mundo precisa ganhar dinheiro para sobreviver, todo mundo precisa crescer, mas você está disposto a pagar o preço para isso? Porque é muito fácil você chegar e cobrar, mas o que você está fazendo em contrapartida, né? Então, assim, ok, mas vamos, é um jogo. Você estuda, você aprende, você coloca em prática, e aí, de outro lado, vem o crescimento, vem a bonificação, vem a sua evolução, vem seu conforto. Então, é um jogo aí que é um aprendizado diário. E agora eu estou estudando bastante para entender ainda mais tudo isso. Me preparando para futuramente
tiver outros salões, eu já esteja mais preparado para isso. Então, é mais ou menos esse caminho que eu levo com a minha equipe pra gente conseguir. Eu costumo dizer, eu chamo eles de família, sabe? Eu costumo ter esse lance, assim, eu não consigo muito separar, igual algumas empresas fazem, porque o meu segmento é muito pessoal. Se eu troco uma manicure, não é simplesmente põe outra no lugar e acabou. Tem a questão de adaptação de cliente, a cliente já estava acostumada com ela, tem a questão do trabalho. Porque tem algumas profissões, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um garçom, por exemplo. Você troca, ele faz o serviço dele e acabou. Entra outro e acabou. Agora o nosso não. O nosso é prestação de serviço, o nosso tem relação. Então eu preciso, e quanto mais você consegue manter uma equipe mais sólida, mais tempo, as clientes percebem que tem uma boa gestão. As clientes percebem que as pessoas estão felizes ali. As clientes... E assim, a cliente cata tudo. Porque ela tá ali bastante tempo. Vai fazer uma mecha, fica o dia inteiro com a gente lá, 5, 6 horas. Pô, ela sabe de tudo que tá acontecendo ali. Então, assim, você tem que ter esse jogo de cintura aí pra lidar com tudo isso. Uau. Sim. Mas ficou bem claro pra gente que você tem um olhar bem humano. Sim. De se preocupar, de conhecer os funcionários. Hoje o que a gente mais tem dificuldade em ver é que as pessoas querem conhecer os seus colaboradores, querem ter um contato ali, né? Quem é fulano, quem é ciclano, a gente vê, ficou bem claro como você faz para ter ótimos colaboradores, ter essa família, como você mesmo disse. E dessa experiência toda que a cliente vive, que ela vira que ela pega esse amor pelo seu trabalho, porque a gente vê que as suas clientes são fechadas ali com você, né? Você é o queridinho delas. Né? Eu vejo da Renata, é nítido. Sim. E pelo tudo isso que você está contando também. E o que faz com que elas gostem tanto do seu trabalho? Mulheres que ainda não foram, olha, eu homem indicando para você ver. Vá lá ver o trabalho do Wellington, porque a Renata ama. Então, e olha que ela passou por vários profissionais, teve dificuldade e se encontrou lá. Então, a mulher que precisa se encontrar, vai lá no Wellington. Primeiro, você tem que entregar um bom trabalho. Eu acho que até tecnicamente você tem que ser muito bom em entregar o que a cliente quer. E você entender o que a cliente quer, você conversar antes é bem importante, você mostrar para ela que nem tudo que ela quer, às vezes é possível. Então, assim, a gente recebe todos os dias clientes com vários tipos de cabelo, só que as referências que elas querem não tem nada a ver com o cabelo dela. Hoje, graças a Deus, vem mudando muito isso. As clientes já vêm mostrando cabelos que são mais próximos da tua realidade. E eu sou muito sincero com as minhas clientes. Se a cliente chega para fazer mechas comigo e o cabelo dela não tá legal, eu falo pra ela, olha, infelizmente, nesse momento não dá pra fazer. E eu já vivenciei isso, viu? Então não é historinha que ele tá contando, não. Até contei hoje pra menina que faz minha maquiagem que você é muito honesta. Eu chamo isso de honestidade. E respeito com o próximo, Sim, né? sim. Que você poderia pegar qualquer cabelo, tá destruído, precisa de um tempo pra reconstruir, nutrir. E vou fazer, mas não, você é muito certo com isso. Isso é muito legal. Eu acho que tem que ser, porque assim, quando você fala de fibra capilar debilitada e você faz uma mecha por cima, depois você não recupera tão simples assim, às vezes nem recupera. Então, assim, é sério o negócio ali, sabe? Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande, principalmente quando vem clientes novas pra mim. E tem cliente que, às vezes, elas querem tanto uma coisa que eu falo pra ela, olha, infelizmente eu não consigo fazer o que você quer, eu prefiro não te atender, porque eu sei que não vai ficar bom, vai ficar ruim. Ah, Wellington, não faz, porque depois a gente cuida. Eu falo, não tem depois. A gente tem que preparar teu cabelo antes. Como é que faz depois que a fibra já tá debilitada? Aí você vai usar os melhores produtos, não vai adiantar nada. Então, às vezes, eu passo o cronograma, eu explico pra ela, eu mostro. Eu quero entender o dia a dia dessa cliente, eu quero saber o quanto ela se dedica pro cabelo, quais os produtos ela usa. Então, assim, são várias questões. Às vezes chega a cliente pra mim lá, não tem nada de mechas, e ela quer fazer uma mudança radical. Eu tenho que entender o porquê que ela quer, se ela tá preparada para essa mudança, se ela tem tempo para isso. Porque às vezes já aconteceu casos de a cliente querer ser super loira, a gente já fazer um cabelo mais suave e mesmo assim ela estranhar. Por quê? São 20, 25 anos se vendo do mesmo jeito, de repente faz uma mudança. Você vê um cabelo na Renata que tá super lindo, é uma coisa, mas esse mesmo cabelo em mim às vezes não funciona. Você entendeu? Então a gente tem que ter o feeling de também
orientar a cliente. E lá no meu salão, eu oriento muito, assim, eu converso bastante e às vezes eu tenho que puxar a orelha das clientes mesmo. Falando, se não cuidar, não dá pra fazer. Entendeu? Porque assim, não é brincadeira. Às vezes a cliente, ela é loira, ela não cuida do cabelo, não faz um tratamento durante 6 meses e aí depois ela volta lá pra fazer a mecha de novo, com o cabelo detonado e acha que eu vou fazer milagre. Não tem isso. Precisa cuidar, você precisa entender que o cabelo, você usa ele todos os dias. Como que você não vai cuidar? E aí tem outra questão também que eu falo com as minhas clientes, eu falo que às vezes eu sou muito sincero também, né? A cliente chega lá, ela tá com um cabelo que assim, não tá legal. Aí primeiro eu começo a conversar com ela e eu pergunto, qual é a sua profissão? Às vezes é tipo assim, advogada, às vezes trabalha com muitas pessoas, precisa estar bonita. E eu chego e falo pra ela, falo, olha, você precisa se apresentar bem, porque senão você não passa credibilidade. Você pode ter um bom discurso, você pode ser muito boa no que você faz, mas o teu visual não condiz com o que você diz. Então não funciona. Esses dias eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo assim, meio aleatório pra não ficar muito assim, né? Mas assim, eu tava no meu salão, foi uma pessoa apresentar pra mim lá um maquininha de cartão. E aí, assim, falei, tá bom, vou receber, eu recebo todo mundo e tal. Só que assim, ela não tinha uma maquiagem no rosto, o cabelo tava um loiro assim, super descuidado e querendo falar de dinheiro comigo. Querendo falar de maquininhas de cartão, que é uma coisa muito importante. Eu não consegui me conectar com ela. Eu não consegui. E ela era boa até no que ela falava, nos argumentos. Mas eu não consegui conectar. Não sei se é porque eu trabalho com isso. Falei, gente, se a pessoa não tá cuidando dela direito, como que ela quer cuidar das minhas finanças? Como que ela quer cuidar dessa... Não dá, gente. Mas isso você está super embasado, porque há estudos científicos que mais de 80% das pessoas que vão consumir o produto que você propaga é a sua imagem. Sim. Se você não tiver aquele rapport de que a pessoa estava falando de finanças, né? A mesma coisa de um cabeleireiro. Eu vou procurar um cabeleireiro, o cabeleireiro tá com o cabelo todo destruído, né? Não Isso funciona. não condiz, né? Não funciona. Total. Então é importante você ter essa questão mesmo de se apresentar bem, e isso é em todas as áreas, né? Com certeza. E a gente viu que a sua profissão tem um lado muito parecido com a nossa. A nossa não é falar de dinheiro. A sua não é só fazer um cabelo lindo, tem todo o lado emocional, compreender, conhecer a pessoa. Isso é uma coisa que é muito importante e a gente vê muito ficar de lado. Ainda mais hoje em dia, né? Que mais tem é solução pronta. Sim. E conhecer a pessoa, criar ali uma solução para ela, muitas vezes que não é só o cabelo, mas para a vida, que condiza com a profissão, condiza com o dia a dia, com o tratamento, né? Isso tudo faz a diferença. É vender também a experiência, não é só o cabelo. É como vai transformar aquilo ali na vida dela. Às vezes a cliente chega lá com um cabelo assim super simples e aí o cabelo não tá legal, você vê que ela tá super cabisbaixa assim. Mas depois a gente faz o cabelo dela, ela sai dali assim, empoderada, transformada. Aí ela fala assim, agora eu preciso emagrecer, agora eu preciso fazer não sei o quê, e nananã. Aí você fala assim, pô, olha como é transformador a nossa profissão. Então, assim, essa questão de viver, de dar experiência do cliente é muito importante no salão, assim. Desde quando a cliente chega, que a gente conversa com ela, alinha tudo, tira foto do antes, até as últimas fotos, aonde ela tá se sentindo assim. Quando a gente faz, né? A gente faz lá uma make e tal, na cliente faz o cabelo, e depois a gente vai e tira as fotos, faz... Meu, tipo assim, é muito fantástico. Você tá deixando a mulher, ela tá se sentindo assim, maravilhosa, sabe? Então isso, ela tá vivendo uma experiência, ela não tá fazendo um cabelo só. Ela tá saindo dali transformada, tá saindo dali empoderada, tá saindo dali super feliz. Então essa é a principal função do nosso trabalho, assim, sabe? Transformar, eu costumo dizer que a gente transforma a vida através da nossa arte, sabe? De clientes ficarem emocionadas com a transformação, de falar, obrigado, nossa, obrigado pelo carinho. E a gente tem uma questão muito de acolhimento, sabe? Eu gosto muito de acolher as clientes. Às vezes chega cliente lá que, assim, se chegou uma cliente pra mim, que ela foi num salão e não trataram bem ela, o cabelo dela tava um pouco debilitado, tava com algumas questões e tal. E aí eu abracei a causa dela. Era um cabelo que, assim,
era um pouco difícil de fazer. Hoje, na fase que eu estou, tem alguns cabelos que realmente não valem muito a pena eu assumir, sabe? Porque o problema não é meu, o problema é da cliente. Então, tem coisa que vale a pena e tem coisa que não. Nesse caso, no começo da minha profissão, eu tinha feito muitas correções desse tipo, eu pegava muitos casos, então eu tenho muita experiência. E o caso dela eu vi que dava pra fazer. E ela veio com uma história assim tão. Ela chorou na minha cadeira antes de como contar a história do cabelo dela pra mim, porque ela tava muito com a autoestima muito baixa. Ela tava se sentindo péssima, assim. E eu falei, não, vamos fazer seu cabelo. E aí fui, fiz tudo o que tinha que fazer. Essa mulher, ela saiu de lá tão transformada, ela chorou, ela ficou tão feliz, ela virou uma cliente assim, e ela assim, ela não sabia o que ela fazia, porque eu não transformei só o cabelo dela, transformei a vida dela, sabe? Eu transformei a vida dela através da nossa arte. Então, você poder ter esse poder de você entender a cliente, isso é muito importante. Isso é fantástico, É. né, Alan? Demais. Eu iria pro momento Rios Bate-Bola, mas antes eu quero colocar um adendo. Uhum. Pessoal, um belo dia eu abri meu Instagram e vi o Wellington Prado na Times Square. E eu tenho certeza que você aí de casa também tá curioso para saber como você divulgou sua marca em uma das maiores cidades do mundo. Eu tenho certeza que o pessoal tá super ansioso para ouvir essa história. Gente, foi assim. Em agosto eu fui passar meu aniversário em Nova York. Aí fui pra Miami, fiquei uns dias em Miami, depois nós fomos pra Nova York. Aí eu cheguei lá na Times Square, foi minha primeira vez em Nova York, porque era um sonho, era uma das viagens que estava no meu quadro dos sonhos, agora já deu um check lá, porque foi feita. E aí, cheguei lá na Times Square, vi tudo aquilo mágico, né? Pô, é incrível e tal, pô, que legal eu estar aqui, estar vivendo isso, muito grato, muito feliz, né? Aí eu tava lá na escadinha, assim, na Times Square lá, que a galera fica vendo tudo. Aí eu vi um cantor sertanejo fazendo um vídeo, todos uns brasileiros, assim, se organizando lá, e o telão atrás. Eu peguei e fiquei ali sentado olhando, e aí eu vi que passou o vídeo dele, ele era um cantor sertanejo, não sei se é conhecido ou não, eu não conhecia. E aí ele cantou a música dele, ao mesmo tempo apareceu na Times Square, e aí a família toda tava com ele e gravaram isso. Beleza. Aí depois eu tava lá também, tem um professor de educação física muito famoso no Brasil, que ele dá aulas em casa e tal, vende muito isso na internet, e eu já seguia ele, e por coincidência ele também tava lá fazendo um vídeo, e depois o vídeo dele apareceu pra mim. No mesmo momento, eu tava ali, assim, tal, à noite, apareceu pra mim. Falei, olha, eu entrei no Google, como faz para aparecer na Times Square? Aí você acha que, tipo, né, meu Deus, como é isso, né? Aí entrei, vi que tinha um aplicativo e tinha essa opção. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, seria muito legal fazer isso, né? Aí eu mandei mensagem pra alguns amigos e tal, ué, super legal, por que você não faz? Falei, tá. Aí fui lá, entrei, paguei, fiz o horário, né, lá, tem um horário, você escolhe o horário, e são 15 segundos. Aí eu organizei, mandei pro meu marketing aqui no Brasil, mandei os vídeos que eu queria que eles mostrassem, faz uma montagem assim e tal, já encaixa lá, porque tem um tamanho pra você encaixar no aplicativo deles pra dar certinho lá no telão. Aí eu lembro que eu escolhi, acho que era tipo 18, na verdade lá era 6h15, né? Aqui era 18 e pouco. Aí, beleza. Nós pegamos e aí eu avisei meus amigos, eu tava com 2 amigos lá, só que eles não eram muito ligeiros com coisa de internet, e são 15 segundos. Falei, amigos, olha, é o seguinte, um vai ficar com o celular aqui, o outro vai ficar com o celular aqui, e aí vai aparecer ali. E nesse momento eu vou falar o texto assim, olha só onde nós estamos, era algo assim. Eu vou falar, olha só onde nós estamos, e vou apontar. Aí você vai vir com o celular e vai subir, enquanto o outro vai estar pegando um geralzão de tudo. E depois eu mando pro marketing e eles fazem uma montagem. E aí nós, assim, muito ansioso pra, né, como é que vai ser isso? E, e aí deu super certo, assim, né, como eu sou muito ligeiro com esse lance de comunicação, porque, né, já tenho experiência e tal. E aí eu fiz, deu super certo, mandei pra galera, assim, quando eu mandei no grupo de salão, o povo, nossa, Well, como você conseguiu fazer isso? Ficou muito legal, não, é montagem, eu não sei. Eu falei, não, gente, realmente eu fiz e tal. E aí postei no Instagram do salão, e aí foi, um sucesso, assim, eu nem imaginava, tipo, foi uma sacada que eu tive lá, é o lance de você ser proativo, de você buscar as coisas, porque eu poderia ter visto aquilo e deixar passar, né? Mas não, eu tava ali, resolvi, e assim,
todas as clientes que entravam no salão falavam, nossa, até esse dia uma cliente entrou e falou, nossa, que legal aquele vídeo seu do Times Square, que bacana. E aí deu muito comentário, muito engajamento, a galera super, super, né, legal. Meus pais ficaram super assim, pô, você tá na Times Square, né? É assim, ao mesmo tempo que não é um bicho de 7 cabeças, mas tem uma questão bacana. Você tá ali, naquele momento, pô, da onde você veio, tudo que você construiu, que você tá construindo na tua vida, você tá ali, você olha para aquilo, você fala, caramba, cara, que orgulho. Eu acho que é muito importante você se orgulhar da sua história, de você entender que você tá no caminho certo, que sabe, cara, e foi muito legal mesmo, assim. E é um vídeo que vai ficar guardado aí, porque olha. E na nossa memória também, foi porque muito legal. você arrasou. Foi demais. E agora o momento mais esperado do nosso podcast. Vamos lá. Que é o momento Rios Bate-Bola. Uhum. Eu vou te falar 10 palavras aleatórias e você me fala o que vier à sua mente. Pode ser outra palavra ou uma frase, como você se sentir confortável, tá? Vou começar com a palavra empreendedorismo. Ousadia. Família. Minha base. Deus. Minha fortaleza. Sonhos. Sonhos. Vamos lá, deixa eu tentar. Sonhos tudo que eu faço hoje e tudo que eu busco, tudo que eu trabalho, tudo que eu faço é para conquistá-los. Dinheiro. Possibilidades. O dinheiro, eu falo que ele vai te dar possibilidades, vai te dar conforto, vai fazer você realizar sonhos. Então, assim, não seja dominado por ele, mas domine ele. Carreira. É um eterno crescimento, uma eterna busca de evolução. Eu acho que buscar a minha melhor versão é o que eu sempre estou buscando e evoluindo para isso. Poder feminino. Crescimento e visibilidade e poder hoje em dia. E agora eu queria ouvir de você, acho que o pessoal também, uma meta. Uma meta. Vamos lá, peraí. Uma meta, assim, que eu quero muito para mim é começar a organizar o meu curso online para colocar em prática. E agora a última palavra, não a menos importante, Rios Investimentos. Oportunidade, crescimento e confiança. Olha, eu queria levar esse bate-papo novamente por horas e horas e horas, né? Porque esse homem com esse espírito de luz que você é e com esse know-how tão engrandecedor, para nós aqui, né, é admirável. Se deixasse, a gente pegava um drinkzinho, um bisquete e até amanhã batendo papo, né? Porque não falta história. Também gostei muito, assim. Bom. Well, eu queria que você falasse para o pessoal, antes da gente encerrar, um pouquinho da abertura da sua segunda unidade, como é que funciona, se eu quiser marcar na segunda unidade, eu terei o seu atendimento, ou é uma equipe treinada. Isso é importante. E falar um pouquinho também do seu Instagram, como o pessoal te procura a sua equipe aí fantástica. Tá, vamos lá. Gente, hoje nós temos o WP Salon, que é o meu salão principal, né? E nós temos a primeira filial, que é o WP Studio. Então, são 2 salões no bairro do Ipiranga, tá? E assim, por incrível que pareça, são na mesma rua, mas são 6 ou 7 quarteirões de diferença. Eu só atendo no WP Salon, que é o meu primeiro salão, tá? E no outro salão, que é o WP Studio, nós temos uma equipe lá. Então, assim, equipes que já passaram pelo meu treinamento, já fazem bons trabalhos, então são pessoas que realmente eu confio. Eu não conseguiria atender nos 2, porque ia ficar uma loucura, e a ideia não é essa. A ideia é realmente ter um outro salão com uma outra equipe, mas com o mesmo padrão. Então, assim, se você for no WP Studio, você vai ver que o layout é o mesmo,
até a essência é a mesma, sabe? Os LEDs, a gente tem lá um LED quando você chega que é Você Merece Estar Aqui, tem nos dois. Então a gente deixou tudo muito parecido e se preparando para o futuro. Porque quando vier outras, a gente vai ter que mudar um pouco esse layout de tudo e entender como é que vai ser isso. Mas eu atendo no WP Salon e o outro nós temos uma equipe. E aí no Instagram, nós estamos como? Temos alguns Instagram, mas assim, o meu Instagram, onde eu posto os meus trabalhos, é o Wellington Prado, __. Muito simples. Jogou o Wellington Prado lá, já vai aparecer. Aí nós temos o Instagram do WP Salon, do WP Studio, né? E exatamente, são esses 3 Instagrams que a gente tem para divulgar o nosso trabalho. Então, assim, se você entrar lá no Wellington Prado, __, já tem na bio, tem todos os Instagrams do salão. Perfeito. Agora eu queria muito que você olhasse para essa câmera e desse um recado do que Deus está te tocando no seu coração nesse momento. Seja vida pessoal, empreendedorismo, o que você se sentir confortável para passar para o pessoal um recado edificante. Tudo nessa vida é possível. Você tem que se dedicar, estudar e colocar esse conhecimento em prática. Porque o conhecimento, quando ele não é colocado em prática, de nada adianta. Então, assim, busque sair da zona de conforto, busque fazer coisas diferentes para você ter resultados diferentes. E eu costumo dizer, é uma frase assim que eu levo muito para mim, eu nem sei de quem é, mas eu gosto muito, que é: o conhecimento liberta. Então, é isso, gente. Estude bastante e busque os seus sonhos. Eu não posso bater palma aqui, mas sinta-se que a gente está aqui na plateia batendo palma, porque a sua evolução é assim absurda, né? Falando esse vocabulário um pouquinho mais esdrúxulo, Sim. mas é linda a sua trajetória. Obrigada pela oportunidade de confiar no nosso trabalho, de estar presente aqui. Saiba que tanto a porta da Rios Investimentos como do Rios Cash sempre estará aberta para você. Eu tô muito feliz, muito obrigado, assim, é a primeira vez que eu falo da minha história dessa forma, leve, gostosa, descontraída, aonde que as pessoas se identifiquem, porque tem muita gente que vem de família simples também, que tem sonhos, que quer realizar sonhos, que quer chegar a grandes lugares, e eu acho que, assim, não é clichê não, mas tudo na vida é possível, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Não se compare a ninguém. Siga no teu ritmo, porque quando você faz uma coisa de verdade, quando você entrega, você estuda, as coisas acontecem, tá bom? E muito obrigado, gostei muito, sucesso para vocês. O podcast tá lindo, vocês têm uma energia incrível. Renata, eu já conheço, minha cliente. Gostei muito de te conhecer, Alan. Obrigado por tudo. E é isso, gente. Muito sucesso. Nós que agradecemos. Amamos a nossa conversa, ouvir toda a sua história. E depois dessa, eu digo que é uma aula, né? Essa trajetória pessoal, profissional. Comentem aqui abaixo se vocês gostaram do Wellington, dessa trajetória linda que foi aqui. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, porque é muito importante para o algoritmo entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e entreguem cada vez mais o nosso conteúdo. Foi um prazer novamente estar aqui apresentando esse Rios Cash maravilhoso com esse profissional incrível. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Um grande beijo. Até o próximo episódio. Um abraço.